Então vamos lá, pessoal, vamos continuar com o nosso curso completo de matemática básica. Nesta aula veremos sobre fatoração. Na verdade, vamos aprender uma das aulas mais importantes quando falamos da matemática básica. Neste vídeo se ficará craque em fatoração de expressões então algébricas. Mas agora, se você quer que eu continue postando as aulas de matemática básica, precisas, na verdade, fazer 3 coisas importantes. Uma das primeiras coisas é deixar like. Não esqueça de deixar like. Like pode fazer então já, tá? Já vai deixando o like aí. Além disso, inscreva-se aqui no canal, caso não estejas inscrito. Além de se inscrever, faça comentário. São 3 coisas importantes, indispensáveis aí para eu continuar postando as aulas de matemática básica de forma gratuita aqui no canal. Então, eu sou Júlio Momadi. Caso queira, na verdade, ficar craque, vá na plataforma juliomomadi.com. Lá nós oferecemos fichas de exercício, não são fichas. Temos ali, então, testes, né, para poder, então, se avaliar aí. Então, testes de avaliação, testes e avaliações, não é? Nós deixamos, então, na nossa plataforma juliomomadi.com. E vamos, então, a esta aula. Vamos a isso. Muito bem, fatoração de expressões algébricas. Vamos a isso então, passo a passo, dominarmos, não é? Aí a fatoração de expressões algébricas. Agora, podemos descer, não é? Um pouquinho só até aqui. Veremos então a definição, o que seria fatorar uma expressão algébrica. Veja o seguinte, fatorar, não é? Fatorar é simplesmente transformar uma soma ou diferença de 2 ou mais parcelas. Já deve saber o que será uma parcela, não é? De 2 ou mais parcelas, nesse caso com produto de 2 ou mais fatores. Então, fatorar é levar simplesmente diferença ou 2 somas e transformar, nesse caso, então, em produto, né? Dessas parcelas ou mais somas. Em resumo, fatorar, meu amigo, é apenas transformar adições em multiplicações. Simplesmente assim. Ou subtrações também em multiplicações. Agora, veja o seguinte. Nós podemos apenas só descer um pouquinho só até aqui, não é? Mas vamos entender aqui uma coisa. Veja o seguinte. Por exemplo, eu posso ter 2 mais 2, não é? 2 mais 2. Então, 2 mais 2 é a mesma coisa eu colocar como sendo 2 vezes, aí então, 2. Não é verdade? Ou seja, sair da soma para produto. Aqui que é fatorar, não é? Agora, podemos descer apenas um pouco, veremos a nossa primeira propriedade em fatoração. Temos fator comum. Fator comum é um tipo de fatoração importante que nós iremos usar neste curso. Veja só aqui então. O primeiro exemplo é este aqui, não é? Essa aqui é a nossa propriedade. Eu poderia chamar aqui da propriedade número 1. Então, nesse número 1, nós podemos ver o seguinte. Veja só aqui então. Nós temos aqui então fator comum. O que seria fator comum? Seria uma multiplicação comum, né? Veja que temos então o A, este A e simplesmente este A. Veja que o A está em comum, né? São coisas que estão em comum. É a mesma coisa. Enquanto que o X e Y não é a mesma coisa aí. Então, quando nós temos fator comum, a propriedade que nós usamos é o seguinte. Veja só, basta colocar esse fator comum, não é, em evidência. Vamos colocar o fator comum em evidência, não é? Visto que aqui está em comum, vamos colocar mais ou menos por fora. E depois colocamos entre vezes, não é? Entre parênteses. E por sua vez, nós podemos manter o x. Vamos colocar então o x mais então o y. Como assim, Julie? Veja o seguinte. Apenas coloquei este que está a se repetir, não é? Este A e este A, aqui então por fora e por sua vez, e coloquei o X e mais aí então Y. Ou seja, nós retiramos apenas o A aqui, não é? Nós retiramos este A, colocamos então fora, mais ou menos aí então aqui, consegue perceber aqui, mais ou menos aqui, e por sua vez, nós mantemos, nesse caso, este X e Y, então, multiplicando. Por quê? Nós podemos partir, não é? Daqui e voltar até aqui. Não tem problema aí. Como assim, Julie? É o seguinte. Eu poderia, não é? Multiplicar este com este, aplicando a propriedade distributiva. Nós podemos multiplicar
este A com este X e por sua vez este A com este Y. Ficaremos então simplesmente A vezes X, teremos então o AX, o A vezes Y, ficamos então com mais o AY. Voltamos assim como nós estivemos aqui. Logo, fatorar seria este aí. Sair então de soma de duas parcelas para, nesse caso, então, o produto de duas parcelas, visto que temos uma multiplicação. Agora, veja que esse é o nosso exemplo. Nesse exemplo, nós temos o seguinte. Veja que aqui nós temos 18. Então, o 18, podemos fatorar esse 18. O 18 é a mesma coisa, colocar o 6 vezes o 3. Mas como assim, Júlio? Como é que você descobriu que o 18 é a mesma coisa, 6 vezes 3? Eu descobri da seguinte forma. Veja só, eu posso fatorar este 18. Vamos colocar aqui então, de forma fatorado, e coloquemos da seguinte forma. Vejamos o seguinte, posso colocar aqui, não é? Aqui temos o 18. Esse 18 eu posso dividir por 3, não é? 18 dividido por 3 é igual a, então, a 3, né? É igual a 3, é igual a 6. Vamos colocar aqui então 6. Então, o 6 que divide por 3 é igual, nesse caso, então, a 2. O 2 que divide por 2 é igual a 1. Logo, o 18 é a mesma coisa, multiplicar esse vezes este. Ficamos ainda simplesmente com 3 vezes, nesse caso, 6. Então, por que eu escolhi 3 vezes 6 e não 9 vezes 2? Então, poderia ter colocado aqui 9 vezes 2. Por quê? Porque aqui nós temos o 2. Não, aqui porque nós temos aí, então, o 6. Veja, como aqui temos o 6, então, esta parte de 18 eu posso colocar simplesmente o 6 vezes 3. Por quê? Eu posso aproveitar, colocar evidência com esse 6 que nós temos aqui. É essa estratégia que nós podemos aplicar. Mas agora, nesta parte aqui então de x, aqui também temos x. Mas notemos que aqui temos x ao quadrado. Veja o seguinte, o x ao quadrado é a mesma coisa eu colocar nesse caso o x vezes o x. Mas por quê? Veja só aqui então. O x simplesmente é a mesma coisa colocar o x elevado aqui então 1. Aqui está o meu x, é a mesma coisa o x elevado aqui então 1. Logo, eu posso, na verdade, manter a base, visto que aqui é multiplicação de potências, em que as bases são as mesmas. Mantemos a base, que é o x, e depois somamos o seu expoente, que seria 1 mais 1, que me dá então 2. Logo, eu escrever o x ao quadrado é a mesma coisa colocar o x vezes x. Então, nós podemos colocar aqui então o x vezes o x. Aqui temos mais o 6 vezes o x. Mas agora, até aqui poderia reajustar, né? Vamos reajustar esses fatores, visto que a ordem dos fatores não altera o produto. Nós podemos comutar esses fatores. Vamos colocar o seguinte. Aqui posso colocar aqui então o x vezes o 3 vezes também aqui então o x. Meus amigos, neste momento, eu posso colocar evidência a parte que aparece, o termo que aparece aqui então comum, né? Visto que aqui temos o 6x, aqui também o 6x. Este termo está em comum. Mas, quando nós formos evidenciar esse termo, devemos levar em consideração que esse 6x nós podemos multiplicar aqui então por 1. Não tem problema aí, não é? Veja o seguinte, quando eu coloco 6x mais para fora, ficaremos simplesmente com 6x multiplicado por esta parte daqui, teremos o 3x, visto que o quê? O 6x eu vou isolar para fora. Esse que eu coloquei aqui. Esta parte daqui apenas ficou o quê? Apenas ficamos com 3x. Agora vamos colocar aqui o 3x. Agora, quando eu coloco o 6x mais para fora, aqui ficamos apenas com 1. Logo, vou ter que colocar então mais, simplesmente então 1. É assim que nós podemos fatorar. Porque se eu fosse a distribuir esse x, voltaríamos a então o cenário anterior. Certo? Certo. Veja o seguinte, o 6x vezes então o 3x é igual, nesse caso, a então o 18x ao quadrado, não é? O 6x vezes, nesse caso, então 1 é igual a então a 6x, certo? Certo, então é dessa forma que nós podemos então interpretar. Mas agora, vamos para este caso. Neste caso aqui nós temos 36, menos o 24, por aí vai. Temos essa parte aqui então de números, ou seja, letras, por aí vai. Mas, notamos o seguinte. Veja só, eu tenho certeza que nas aulas anteriores você aprendeu o MMC e MDC, não é? Então, o MDC ele é usado também para fatorar números.
Como assim, Julie? Veja o seguinte. Por exemplo, aqui temos 36, aqui também temos 24. Nós podemos usar o MDC para fatorar esses números. Como, Julie? Vejamos o seguinte. Vamos achar o MDC primeiro. O MDC, M, não é o máximo divisor comum entre, nesse caso, o 36 com o 24. Agora, vamos colocar mais ou menos aqui. Eu posso colocar aqui. Aqui está bom. Colocamos então o 36 e aqui então o 24. Vamos dividir. Aqui eu posso dividir por 2. Não, esse 2 número primo, né? Aprendemos nas aulas anteriores. O 36 que divide por número primo, que é o 2, é igual a 18. Vamos colocar aqui então aí o 18. O 24 que divide por 2 é igual, nesse caso, então, a 12. Agora, vamos dividir novamente por 2. O 18 que divide por 2 é igual a 9. O 12 que divide por 2 é igual, nesse caso, a 6. Agora, vamos dividir novamente por 2. Não dá? Não dá. Só podemos dividir aqui então por 3. O 9 que divide por 3 é igual então a 3. O 6 que divide por 3, ficamos com 2. Mas agora, aqui não tem como eu colocar o número de modo que eu possa dividir simultaneamente esses dois números, como aconteceu neste caso, e neste caso, e neste caso. Logo, o meu MDC, que é máximo divisor comum, será o produto entre esses números. Ficamos com 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 3, ficamos então com 12, como sendo o MDC. Logo, entre o 36 e 12 e 24, dá sim para colocar aí em evidência o 12. Certo? Certo. Vejamos o seguinte. Aqui no 36 é a mesma coisa eu colocar o quê? 12 vezes 3, com certeza, não é? Então, aqui temos x ao quadrado. No x ao quadrado, aqui temos x ao elevado à quarta, né? Logo, nós devemos, né, considerar o menor termo, né? O menor termo comum, né? Ou seja, o menor divisor comum. Nesse caso, entre o x na 2, ou seja, o x elevado ao quadrado com x elevado a 4, o menor termo é x elevado ao quadrado. Então, vamos colocar aqui o x elevado ao quadrado. Então, aqui temos que o y elevado ao 3, né? Elevado a 3. Aqui temos o y elevado a 1. Logo, eu posso fatorar este y elevado a 3 em termo como sendo o y elevado a 3, não, elevado a 2, vezes, até começamos aqui elevado a 1, vezes y elevado, nesse caso, então, a 2, tá? Por quê? Eu coloquei aqui como sendo y elevado a 1, com certeza, porque aqui temos y elevado a 1. Agora, vejamos esta parte. Vai perceber. Calma aí. Agora, esta parte daqui ficamos com o quê? Com menos 24 multiplicado por x elevado a 4. O x elevado a 4 é a mesma coisa colocar o x elevado ao quadrado vezes o x então elevado ao quadrado. Por quê? Por que eu escolhi separar em x elevado ao quadrado? Por quê? Porque aqui temos x elevado ao quadrado. Este lado sempre devemos tomar como sendo a nossa referência o menor ou termo de menor expoente. Certo? Certo. Mas agora, este 24, até que eu também poderia fatorar, né? O 24 é a mesma coisa, colocar o 12 vezes 2. Vamos colocar aqui então o 12 vezes, nesse caso, o 2, não é? Aqui coloquemos este vezes então y. Agora, vamos tentar reajustar de modo que tenhamos os termos comuns bem agrupados. Vejamos o seguinte. Aqui temos o 12, este, e temos este, e temos então... temos este e temos este. Aqui também temos então o 12, temos este e simplesmente temos este. Logo, vamos colocar em evidência esses termos comuns. Ou simplesmente poderíamos aqui reajustar, só para tu poderes ver bem, né? Vamos a isso. Então, aqui eu posso reajustar. Vejamos o seguinte. Vamos colocar aqui então o 12, aqui, não é? Temos ali então o 12. Vezes o x ao quadrado, vezes y. Estou a tentar colocar esses termos que eu marquei a vermelha de forma então agrupada, né? Multiplicamos então por 3 vezes então o y ao quadrado. Esta parte daqui ficamos com o quê? Com menos 12 vezes o x ao quadrado vezes o y. E por sua vez, ficamos então apenas com vezes então x ao quadrado, simplesmente, tá? Agora, vamos colocar em evidência essas partes aqui. Essa parte aqui nós vamos ter que remover aqui.
colocaremos então lá fora, não é? Essa parte daqui. Ficamos assim, veja só, ficamos então com 12x ao quadrado vezes y, multiplicado. Quando eu retiro aqui então o 12 vezes x ao quadrado vezes y, ficaremos apenas com 3 vezes y ao quadrado. Ficamos ali então apenas com 3 vezes o y, nesse caso ao quadrado. Esta parte aqui ficamos com o quê? Menos o x elevado a então a 2, não é? É o que nós poderíamos colocar aqui. Menos o x elevado a 2. Então, simplesmente aí assim. Mas agora, só que falta aqui o 2, né? Aqui não coloquemos então o 2. Temos essa parte aqui. Logo, aqui ficamos com 2 vezes, não é? 2 vezes o x elevado a 2. Aqui falta o 2 aqui, tá? Então, meus amigos, é mais ou menos como nós podemos aqui então fatorar. Saímos então de subtrações, por aí vai, e transformamos num termo aqui então de por aí vai, tá? Conseguiu perceber? É isso aí. Agora, vamos passar apenas um pouco para a propriedade de número 2, né? Vamos colocar então a propriedade de número 2. Aí eu poderia colocar aqui então número 2. Vamos colocar aqui então número 2, mais ou menos aqui, né? Vamos colocar mais para cima. Agora, vejamos. Vamos colocar aqui então aí número 2, a vermelho. Agora, veja o seguinte. Aqui, segundo essa propriedade, chama-se agrupamento. A ideia, na verdade, é de agrupar termos. Como assim, Julie? Vejamos o seguinte. Aqui temos o AX mais o AY. Enquanto aqui temos o BX mais o BY, não é? Então, eu posso primeiramente aplicar a primeira propriedade para eu colocar em evidência essas partes aqui. Esta parte, esta parte, esta parte. Ficamos com o que aqui então? O A vamos colocar em evidência, teremos então o A, entre parênteses, ficamos com x mais o y, não é? Aqui também eu posso colocar em evidência o B, ficamos com o que então? Mais o B, em evidência, ficamos então com x mais o y, não é? Já temos aí então esse caso. Eu coloquei em evidência esta parte, levei o A e o A coloquei em evidência. Primeiramente então comecei aqui, agrupei aqui, não é? Agrupei esta parte e depois fui tomar em conta aqui. Simplesmente, é isso que nós temos aqui. Essa propriedade que eu apliquei aqui já vimos anteriormente. Aqui também vimos anteriormente, não é? Agora, neste momento, na verdade, neste momento, a coisa, né? A coisa mais interessante aqui, neste momento, por exemplo, a coisa mais interessante, por exemplo, entre esta parte aqui, não é? Essa parte é de que quando nós agrupamos, nós temos então o x mais y aqui e o x mais y aqui. Então, para aqueles que não têm visão, podem não ver essa parte, mas prestem muita atenção aí. Por quê? Aqui nós também temos que agrupar novamente, tá? Vamos agrupar novamente. Acontece muito exercício. Primeiro você simplifica e depois te pede mais para você simplificar, tá? Então, isso aí acontece em vários exercícios. Para tu poderes tomar a prática, é só fazer ou resolver vários exercícios, certo? Certo. Então, vamos agrupar esta parte é que é a parte comum. Ficamos com o que aqui? Vamos colocar fora, que seria o x mais o y, aqui, e multiplicamos com, aqui ficamos com o quê? Com A mais o A mais, nesse caso aí, então, o B. Mas ali então o B, tá? Então, colocamos evidência aqui, depois este com este aqui colocamos ali, não é? Exatamente assim. Conseguiu perceber? Aqui coloquei evidência, esta parte aqui, depois o que fica? Quando eu coloco aqui fora, fica apenas a soma entre este com este. É esse que nós temos aí. Então, podemos praticar com esse exemplo aqui básico. Então, aqui temos o x menos 1 ao quadrado, aqui também temos o x menos 1. Logo, eu posso colocar como sendo, começamos aqui. Aqui é a mesma coisa, colocar o x menos 1, multiplicado com x menos 1, somado com quem? Com x menos 1. Agora, neste momento, veja só aqui então, neste momento, por exemplo, aqui e aqui temos partes comuns.
Mas não se esqueça de multiplicar aqui então por 1. Coloca aí então 1, multiplica por 1. Por quê? Quando eu colocar evidência um dos, né, pode ser este ou este, visto que o x menos 1 e x menos 1 são coisas iguais. Aqui também temos x menos 1, mas vamos colocar evidência um do x menos 1. Agora, quando eu coloco um do x menos 1, aqui ficamos com o quê? Teremos então o x menos 1 em evidência e depois esta parte aqui, temos ali então o x menos 1 e aqui, né, ficamos ali então com mais 1 simplesmente, não é? Ali. Por quê? Coloquei evidência o x menos 1 e depois tinha que multiplicar, não é? Por toda essa parte aqui. Aqui o quê? Quando eu coloco um do x menos 1 aqui evidência, aqui ficamos apenas com x menos 1. Esse que eu coloquei aqui. Este lado, quando eu coloco evidência com x menos 1, ficamos apenas com 1, né? Visto que x menos 1 vezes 1 não altera nada aí, não é? Então, ficamos exatamente como eu coloquei aqui. Logo, dá para simplificar, sim. Vamos simplificar aqui algumas partes, vamos cortar este com este. Ficaremos neste momento com o quê? Ficamos simplesmente aí, então com o x menos 1 multiplicado por aí então x. Visto que aqui ficamos apenas só com x. Porque o menos 1 mais 1 é igual a 0, né? Por isso eu vou simplificar ali. Ficamos apenas ali então com x, tá? Então este é o nosso resultado aí. Agora, vamos continuar apenas um pouco até aqui. Tá bom. Temos diferença de quadrados, não é? Temos então diferença de quadrado. Em diferença de quadrado, que é a nossa propriedade número 3, ficamos o seguinte. Temos, por exemplo, o a ao quadrado menos o b ao quadrado. É que é diferença, né? Subtrações de dois números, né, elevado então ao quadrado. Segundo essa propriedade, é a mesma coisa eu colocar o quê? Colocar então o a menos b multiplicado com a mais então b. Essa propriedade. A diferença do quadrado será igual ao produto do mesmo com seu simétrico, né? O produto entre dois termos com seu simétrico, né? Ou seja, produto entre um termo com seu simétrico, mais ou menos assim. Então, vamos aplicar a mesma propriedade para aqui. Veja o seguinte, a com x elevado a 4 é a mesma coisa eu colocar o seguinte. Vejamos aí. É a mesma coisa, o x, não é? Na 4, é a mesma coisa eu colocar aqui então o x elevado ao quadrado, não é? Toda essa parte aqui também elevado ao quadrado, por quê? Aqui temos o quadrado ou potência de uma potência. Potência de uma potência, mantemos nesse caso a base, que é o x, e multiplicamos os seus expoentes, que seria o 2 vezes 2, que me dá então 4 novamente, tá? Logo, escrever dessa forma é a mesma coisa, escrever dessa forma. Vamos colocar aqui. Aqui ficamos com x então ao quadrado, não é? Toda essa parte aqui elevada então ao quadrado. O 16 é a mesma coisa eu colocar aqui então o 4. 16 é a mesma coisa eu colocar aqui então o 4 ao quadrado. Vamos colocar aqui então menos o 4 então ao quadrado. Veja que nós temos aqui o quê? Nós temos aqui então o 2, aqui também temos o 2. Neste momento estamos perante a diferença de quadrado. Vamos colocar o quê? Coloquemos este x ao quadrado menos x menos 4, né? Ficamos com x ao quadrado menos 4. E depois aqui ficamos com x ao quadrado mais, então, 4. Certo? Certo. Então, neste momento, notemos também que esta parte aqui também temos diferença de quadrado aqui. Aqui. Visto que o quê? O x ao quadrado menos o 4 é a mesma coisa eu colocar o 2 ao quadrado. Multiplicado com x ao quadrado mais o 4 aí. Então, até que o 4 é a mesma coisa, mas tudo bem, vamos colocar assim. Neste momento, eu posso, na verdade, vamos continuar deste lado, eu posso, então, aplicar aqui, fatorar aqui. Ficamos ali, então, com o quê? Com x menos 2, multiplicado com x mais 2, que corresponde a essa parte. Toda essa parte aqui está multiplicada por x ao quadrado, mais, nesse caso, 4. Ou seja, saímos desta parte, transformamos, nesse caso, em fatores. Então, isso aqui é fatorar.
Então, aqui, que nós temos aqui, também dá para aplicar a mesma propriedade. Veja só, o 1 é a mesma coisa eu colocar 1 ao quadrado. Concorda? Porque 1 ao quadrado é igual 1, vamos colocar aqui então 1 ao quadrado, é a mesma coisa eu colocar 1 vezes 1, não é? Então, aqui ficamos com o quê? Com menos 2 ao quadrado vezes o a, nesse caso, ao quadrado, que será igual, aqui teremos 1 ao quadrado menos, esta parte aqui é a mesma coisa colocar o quê? Aqui ficamos com o quê? Com 2 vezes o a, nesse caso aí, então, ao quadrado. Por quê? Veja o seguinte, segundo a propriedade que nós tivemos na potenciação, quando nós temos produto de potências em que as bases são diferentes, mas expoentes iguais, nós podemos colocar esta parte aqui, não é? Lá fora e depois multiplicamos, nesse caso aí, as bases. Isso que eu acabei de colocar aqui. Vimos, nesse caso aí, então, na potenciação. Mas agora, neste momento, nós já temos aqui a diferença de quadrado, visto que aqui temos o 2 e aqui também temos o 2. Vamos aplicar essa propriedade, não é? Que será igual ao quê? Temos aqui então 1 menos 2 vezes a, multiplicado com 1 mais 2 vezes a. Fatoramos, não é? Mais ou menos assim. Agora, vamos apenas descer apenas um pouco, não é? Para encontrar, nesse caso, as próximas propriedades, não é? Agora, a próxima propriedade, que seria a nossa propriedade número 4, vamos colocar aqui, não é? Propriedade número 4 aqui seria o trinômio de quadrado perfeito. Vamos colocar aqui, não é? Então, podemos colocar a então vermelha, não é? Só para podermos, então, entender bem. Veja o seguinte, aqui temos a então a propriedade 4. Quando nós temos um trinômio do quadrado perfeito, como nessa situação, será igual a quem? A A mais ou menos a então o B ao quadrado. Vamos separar aqui nos dois casos. É o seguinte, quando eu tenho o quadrado, a soma, o quadrado da soma entre dois termos, não sei como se diz, o quadrado da soma entre dois termos será igual, colocar então o a ao quadrado, este é o nosso primeiro termo, ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que seria a, vezes o segundo, 2 vezes o a, vezes o segundo, mais o segundo termo, que seria o b ao quadrado. O segundo termo, então, ao quadrado. Mas agora, quando é que temos número negativo, nessa situação que seria a menos b ao quadrado, seria igual a a ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, mais o b, nesse caso, ao quadrado. Quando aqui temos sinal negativo, apenas trocamos o sinal aqui, tá? Mas agora, veja só aqui então. Para nós podermos, né, quando você é dado uma expressão como esta e descobrir que essa expressão, ou tentar encontrar, ou tentar descobrir se essa expressão pertence ao trinômio do quadrado perfeito, você terá que aplicar as seguintes estratégias. Como assim, Julie? Basta encontrar o a e encontrar o b. E fatoras normalmente. Para encontrar o a, só basta colocar a quinta raiz, esta parte aqui, coloca a quinta raiz do primeiro termo e raiz do segundo termo, não é? O raiz de este número será igual aqui então a x. O raiz desta parte daqui então é igual então a 2. Não, 4, não é? É igual então a 4. Mas agora, quando você faz duas vezes, quando eu faço duas vezes o suposto primeiro termo vezes o suposto segundo termo, deve ser igual então ao terceiro termo, que é este aqui. 2 vezes 4 é igual a 8, e depois x vamos colocar aqui. Tudo bem? Logo, concluímos que este é o primeiro termo, este aqui é o segundo termo. Automaticamente, para fatorar essa expressão será igual, simplesmente, colocar o quê? Colocar então o a mais, o a não, o x não é, o x mais, nesse caso, o 4, elevado a, então ao quadrado, tá? Por quê? Porque aqui também é positivo, logo aqui é positivo, né? Segue essa primeira expressão.
esse que nós temos aqui. Não é? É isso aí. Agora, vamos descer apenas um pouco. Temos então o seguinte. Trinômio do segundo grau. Agora, este já não é mais o trinômio do quadrado perfeito. Por quê? Você pode testar, veja essa expressão, nós podemos testar, tirar a quinta raiz, aqui também raiz, ficamos com o quê? Esta parte aqui é igual a x, a quinta é igual a 2. Mas quando eu multiplico 2 vezes o x vezes 2 é igual a 4x, que não é igual ao que nós temos aqui, está no meio. Logo, vamos tirar essa possibilidade de ser um trinômio do quadrado perfeito. Esse é o trinômio do segundo grau. Para o trinômio do segundo grau, para você poder resolver, fará o seguinte. Basta colocar aqui então o a vezes o x menos o x1 multiplicado então com x menos o x2. Não é? O x menos x1 e multiplicado com x menos x2. Meus amigos, o que seria o a, o que seria o x1, o que seria o x2? Veja aqui então, vou te explicar isso passo a passo. É o seguinte, o que nós temos aqui na verdade é uma função do segundo grau. Vocês aí já devem ter ouvido, né? Função do segundo grau, com certeza. Mas, vejamos assim, uma função de segundo grau tem o seguinte formato, que seria o ax ao quadrado mais o bx mais o c. Igualamos então a zero. Onde esta parte que multiplica então por x elevado ao quadrado é o nosso a. Aqui que multiplica o x que não é elevado ao quadrado é o nosso b. E aqui é o nosso c, este último termo, que é o termo independente. O termo que não é acompanhado com nenhum x. Então, com base nessa nossa equação daqui, eu posso extrair esses valores, que seria o x1 e o x2, ou seja, que seria o ABC, né? O a seria aqui então, visto que o aqui que acompanha o x elevado ao quadrado, esse que nós temos ali. Vamos dizer que então o nosso a é igual então a 1. O b seria com menos 5, visto que o termo que acompanha o x que não é elevado ao quadrado. Ficamos aqui então com b sendo igual a menos 5, não é? Temos aí então o c neste momento é igual então a 4. Vamos colocar aqui então o c como sendo então o 4. Agora, neste momento já extraímos o a, b e c. Simplesmente o que nós precisamos para fatorar é apenas o a, né? Mas agora, falta aqui então o x1 e o x2. O x1 e o x2 são as raízes, as soluções dessa equação de segundo grau. Como é que eu posso encontrar essas soluções? Basta aplicar aí então o binômio discriminante. Como assim, Júlio? Veja o seguinte. Bastamos aplicar aqui o delta, né? O delta será igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta será igual. O b, o que seria o b? O b seria então menos 5, não é? Ao quadrado, que é este aqui. Aqui, o b. Menos 4 vezes o a, né? O a é 1 vezes o c. O c então é 4. Certo? Certo. Que será igual ao que? Este binômio será igual. Esta parte aqui ficamos ali então com 25 menos 16. O 25 menos 16 é igual a 9, não é? Agora, vamos calcular o x1 e o x2. Como é que nós calculamos o x1 e o x2? Fará o seguinte. O x1 barra o x2 será igual a menos b mais a menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, neste momento, ficamos com o que aqui então? Vamos colocar esses valores no lugar. O menos b, como o menos aqui é 5, ficamos ali então com menos, entre parênteses, menos 5, não é? O b já vai ali então com menos 5. E por sua vez, esta fórmula aqui já tem um menos aqui, não é? Mais ou menos, colocamos então mais ou menos, raiz de delta, o delta ali tem 9, sobre 2 vezes 1, visto que o a é igual a 1. Vejamos assim, o x1 barra o x2 será igual. O menos vezes menos é igual a mais. Vamos colocar então 5, que é mais a menos. Raiz quadrada de 9 é igual a 6. 6 não, 3, né? 2 vezes 1 é igual a 2. Logo, ficamos com quem? O x1 é igual o 5 mais 3, que divide aqui está por 2. Porque o x1 nós iremos usar o sinal aqui positivo. O x2 iremos usar o sinal negativo, visto que aqui temos mais ou menos, não é? Vamos colocar aqui então os 5 mais 3, que divide então por 2.
O x2, ficamos com quê? Com 5 menos 3, que divide então por 2. Agora, neste momento, ficamos com quê? O 5 menos 3 é igual a 8, que divide por 2, ficamos ali então com 4, não é? Aqui, o 5 menos 2 é igual a 3, que divide aqui nesse caso por 2. Não, o 5 menos 3 é igual a 2, que divide por 2, ficamos ali então com 1. Automaticamente, as nossas raízes, que o x1 e x2, estão aqui. Vamos colocar aqui, não é? O x1 é igual a 4, o x2 é igual a, então, a 1. Então, vamos levar esse valor e colocamos aqui na nossa forma de fatoração. Vejamos o seguinte, o A é 1. Vamos colocar aqui então o A1 vezes o x da fórmula menos o x1. O x1 nesse caso aqui então é 4. Vamos colocar aqui então 4 vezes o x menos x2. O x2 é igual a 1. Coloquemos então x menos então 1, tá? Ou seja, aquela expressão que nós temos ali é a mesma coisa colocar o x menos 4 vezes o x menos 1. Então, esta aqui seria a forma fatorada, não é? Temos então 3 termos, transformamos apenas em 2 termos, em um produto, né? Entre 2 termos. Agora, vamos passar apenas um pouco. Teremos aí então que é a soma e diferença de cubos. Atenção! Quando nós temos a soma e diferença de cubos, que é esta parte aqui, temos aqui então um cubo que é A ao cubo, mais ou menos B ao cubo. Como é que nós podemos se comportar? Ficará assim, né? Ficaremos então com A, mais ou menos o B, não é? Multiplicado com o A ao quadrado, mais o A vezes B, mais o B, nesse caso, ao quadrado. Mas vou explicar o passo a passo. É o seguinte, quando temos o A ao cubo mais o B ao cubo, é a mesma coisa eu colocar aqui então A mais o B multiplicado com A ao quadrado, né? Vejamos aí, veja o seguinte. Então, nota que algo interessante. Quando nós temos aí, então, por exemplo, a soma, este primeiro termo daqui fica negativo ali, então, menos o A vezes o B, mais o B aí, então, ao quadrado. Aqui, então, podemos colocar mais ou menos, né? Não, aqui menos, é assim. Menos mais, tá? Quando nós temos aqui, então, por exemplo, a diferença desses cubos será igual. O primeiro termo vamos colocar aqui, então, A menos B. Depois, esta parte aqui ficamos com A ao quadrado mais o A vezes B, mais, nesse caso, o B ao quadrado. Essa que seria a, então, a diferença de cubos. Vejamos o seguinte, temos o nosso primeiro exemplo, não é? Esse primeiro exemplo, ficamos com que? Com x nesse caso, aí então, ao cubo, menos o 8 o 8 é a mesma coisa, o 2 ao cubo, que será igual a quem? A x menos o 2, não é? Vamos aplicar aqui a segunda propriedade, multiplicado com quem? Com x ao quadrado mais o x vezes 2, ou simplesmente 2x, mais, nesse caso, o 2 ao quadrado, que é a mesma coisa ali, então 4, né? Agora, que é a mesma coisa aqui de 0,4 aqui, tá? Então, neste ponto daqui, ficamos assim. Temos aí, então, o x ao cubo, mais 1 também ao cubo, que me dá o que aqui, então? O x mais 1, multiplicado com x ao quadrado, menos o x vezes 1, mais, nesse caso, então, 1, que seria 1 ao quadrado, né? Que me dá, então, simplesmente 1. Tá, vejamos esse exercício só para podermos tentar praticar e finalizarmos nesta aula aí. Vejamos o seguinte, aqui em cima, nós temos um certo número que divide aqui também por outro certo número. Mas, se nós formos, por exemplo, anotar, este aqui parece ser uma diferença de quadrado ou simplesmente trinômio de quadrado. Não, este parece ser um trinômio de quadrado perfeito ou simplesmente então trinômio de segundo grau. Mas, só basta ele colocar aqui raiz e a quinta raiz. Vejamos aqui, então ficamos com 2 vezes 2, né? Se eu multiplicar a quinta por 2, não dá esse valor, logo podemos tirar a possibilidade de ser, então, de ser trinômio do quadrado perfeito. Logo, é o trinômio de segundo grau. Então, poderíamos calcular, nesse caso aqui, poderíamos calcular
aquela coisa de básica, por aí vai. Mas eu vou arriscar em fatorar, tá? Eu não fiz isso antes, se eu tivesse feito antes até seria mais melhor. Mas vamos junto aí, vamos testar minhas habilidades, né? Fatoração. Aqui ficamos com o quê? Vejamos aqui em cima. Aqui ficamos com x ao quadrado. Eu não vou pelo método de achar raízes. Você poderia achar raízes, a fórmula é esta aqui, né? Que seria o a ao quadrado. Não, seria o quê? Seria o x ao quadrado. Não, o ax, né? O ax ao quadrado mais o bx, mas aí então o c será igual a o x menos x1 multiplicado aqui então x menos o x2, né? Poderias achar as raízes, fazer todas aquelas coisas, mas eu vou por outro meio. Eu espero que eu possa conseguir aqui, e é de conseguir, tá? Ficamos com o que aqui então? Com mais 2 vezes o x mais o 4. Mas o 4 eu penso em colocar como sendo então o 2 mais 2, tá? 2 mais 2. Até vamos colocar mais para cima. Vamos testar aqui. Vejamos o seguinte. Aqui vamos colocar o x ao quadrado mais o 2x mais aí então 2 mais 2. Visto que o 2 mais 2 é igual a 4, né? Não há nada ali. Então, neste momento, eu estou a pensar em colocar evidência então o x. Vamos colocar evidência este x. Com este aqui nós podemos colocar aqui evidência. É isso? Vamos colocar evidência o quê? O x. Tá, se eu coloco evidência aqui o x, o que é que nós poderíamos ficar? Ficaríamos neste momento com x ao quadrado. Vejamos aí, tá? Mas para a gente não se complicar, vamos calcular de forma tradicional, tá? Veja só aqui então. Aqui quando o valor de a, não é? Quando o valor de a, vamos colocar aqui então. O a ali é igual a 1, é este aqui. O b é igual a 2. Vejamos o seguinte. Aqui então o nosso b é igual a 2. Então o c ficamos nesse caso ali então com 4, tá? Vejamos assim, veja só aqui. Neste momento eu posso colocar aqui então o delta, né? O delta será igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta será igual. B ficamos com 2, que é 4. 4 vezes o A, 1 vezes o C, que é 4. Em que essa operação está me dando a número negativo. Acredito que talvez um dele aqui, então, ele aqui é negativo, né? Então, não dá ali. Essa expressão não está a dar. Talvez troquemos aí, então, para ser negativo aqui. Será? É uma expressão que foi copiada muito mal, né? Se eu coloco aqui então negativo, o que irá mudar? Muda alguma coisa? Não tanto, né? Não muda quase nada ali. Mas vamos colocar aqui negativo este lado. Espero que... Ok, colocando aqui negativo, aqui ficamos com 12, né? Logo essa expressão está meio errada. Essa expressão está meio que equivocada aqui. Vamos tentar corrigir, tá? Mas, bem, antes de nós tentarmos corrigir, é que estamos correndo demais. Vamos tentar simplificar aqui embaixo. Não é? Vamos colocar aqui embaixo. Vejamos o seguinte. Então, aqui embaixo é a mesma coisa eu colocar o quê? O x ao cubo menos o 2, nesse caso ainda está ao cubo, né? Sabemos disso. Quando aqui em cima ficamos aqui então com 2 ao quadrado mais 2 vezes x mais aí então 4. Vejamos embaixo. Aqui embaixo ficamos com o quê? Com x menos o 2 multiplicado com x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo, não, ou seja, o primeiro termo vezes o segundo. O primeiro que seria aqui então 2 vezes o x por segundo, mais o segundo ao quadrado, que seria a mesma coisa, aqui então 4. Aqui em cima ficamos com 2, não, com x simplesmente, o x ao quadrado mais 2x mais 4, né? Logo, esta parte daqui nós podemos simplificar. Veja só, esta parte daqui e essa parte não são iguais? São iguais. Ficamos apenas com 1 sobre o x menos 2, não é? Ali nós resolvemos, não precisamos fatorar nada que está ali em cima. Agora, aqui é simples, né? Vamos aplicar propriedades que nós conhecemos, que seria a diferença de quadrado, é mais óbvio ali, né? Esta parte daqui resulta em quê? Em 6 menos 4 multiplicado com 6
mais 2. A parte de baixo ficamos com 23 menos 22 multiplicado com 23 mais 22, né? Visto que aqui é uma diferença de quadrado, aqui está uma diferença de quadrado. Mas agora, vejamos o seguinte. Veja só aqui então. O 6 menos 2 é igual a 2, multiplicado com 6 mais 2, ficamos ali então com 8, né? E aqui ficamos com 2 vezes 8 aqui. Vamos colocar aqui então o 2 vezes 8. Embaixo temos 23 menos 22 é igual a 1, vezes 23 mais 22, ficamos com o quê? Com 5, 4, 45 ali, tá? 45. Mas agora, 45 divide por 3. Será que dá para dividir aqui? Vejamos o seguinte. O 2 vezes 8 é igual a 16. Vamos colocar aí então o 16 ali. O 16 sobre o 45. Então, se dá para simplificar, simplifica aí, tá? Simplifica aí. Se não dá, deixa assim como está, né? Então, vamos aqui então para o último. Aqui para o último é simples também de se resolver. Vejamos assim. O que nós temos aqui em cima é uma soma, né? É o quadrado da soma entre dois termos que resultam em x mais y multiplicado com x mais y, não é? E aqui embaixo ficamos com x mais y, cortamos este com este, que me dá simplesmente o x mais y, não é? É isso aí. Essa aqui é aquela coisa que nós vimos, né? Que seria, por exemplo, a ao quadrado mais, não, o a mais o b, né? Ao quadrado seria igual a ao quadrado mais 2 vezes a, b mais, nesse caso, então, o b ao quadrado. É mais ou menos assim, né? Então, praticamente é isso e por aí, não é? Terminamos aqui, então, mais uma aula de matemática básica. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu sou Júlio Momadi e te vejo nas nossas próximas aulas. Até lá!